Bom dia. Eu vou apresentar o professor João Márcio Palheta da Silva. Ele é um geógrafo, né, graduado pela Universidade Federal do Pará, especialista em desenvolvimento de áreas amazônicas. Ele fez o mestrado em planejamento do desenvolvimento na Universidade Federal do Pará também. E ele é doutor, né, em geografia. Você é professor associado agora da Universidade Federal do Pará. É um grande especialista na Panamazônia, nas questões ambientais e análises dos processos de desenvolvimento, impactos socioeconômicos e sociais nessa região. Eu não sei se puder alguma informação sobre você, professor, mas espero que não. Então, deixo com vocês o professor. A dinâmica será como sempre. O professor vai fazer a fala dele, a apresentação. No final, a gente organiza perguntas, comentários, questionamentos e abre para o debate. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Tiago, ao professor André e à Ginê pela recepção. Dizer para mim também que vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Perfeitamente. É um prazer falar da Amazônia. Quando recebi o convite do Tiago, às vezes eu demoro muito a responder, porque nessa pandemia eu tenho 3 filhos que os 3 moram comigo. Um de 5, um de 9 e um de 17. Então eu tenho que administrar eles estudando nesse período difícil, né? E hoje, por exemplo, eles pediram para mim, já que você vai falar, a gente pode não assistir a aula? Eu digo, ei, caramba, aí não dá para monitorar, acabei liberando, né, para não ser tão rígido nesse período que para nós é difícil, imagine para as crianças. E quando o Tiago me convidou, eu demorei um pouco, depois respondi a ele. Eu estou num processo agora que eu tenho que me submeter à minha universidade para passar a professor titular e estava escrevendo um pouco sobre a minha trajetória nesses 30 anos quase de pesquisa que eu faço na Amazônia, especialmente no meu estado, o estado do Pará. É difícil a gente escrever sobre nós mesmos, muito difícil, né? Eu descobri que eu estava em crise, depois de entrei mais em crise, que passei a maior parte do meu tempo na universidade, fiquei mais em crise ainda, tentando ver que agora, depois dos 50, tentando viver menos a universidade, mais a minha própria vida. Mas eu estava tentando escrever, o professor André, Tiago e Ginê, um pouco tentando relembrar dessa minha trajetória que me fez tornar geógrafo, né? O professor lembrou da professora Palheta. Meus avós eram migrantes do Ceará, vieram na época um soldado da borracha, né, para cá, no final do século XIX, início do século XX. Meu avô morreu aos 90 e poucos anos, em 1975. E eu descobri que eu sou herdeiro dessa geografia migrante, dessa geografia dos migrantes, né? Que vieram ocupar a Amazônia e vieram trabalhar na Amazônia. E tentei, Tiago, para vocês, fazer uma discussão que eu tenho tentado acompanhar nesses longos anos. Também conseguimos montar um grupo de pesquisa chamado Grupo Acadêmico Produção do Território e Meio Ambiente na Amazônia, que é o GAPTA. E depois de um tempo a gente acabou transformando ele numa editora para tentar publicar os trabalhos dos nossos alunos, primeiramente. E depois ele ganhou uma dimensão que nós não esperávamos. Ele se tornou uma editora para publicar trabalhos dos pesquisadores que querem divulgar suas pesquisas. E eu estava pensando nessa trajetória, como fazer esse diálogo com vocês. O professor André lembrou muito bem, nós temos uma Amazônia que é um grande ponto de interrogação desde quando Pedro Teixeira aqui pisou. É uma região que tem dado muito ao Estado brasileiro, mas a sua sociedade tem sofrido muito, principalmente aqueles que mais precisam. Os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, enfim, todos aqueles das sociedades tradicionais. Eu comecei minha trajetória acadêmica estudando agricultura familiar. Depois fui estudar os impactos territoriais da mineração. Naquele momento da história, eu acompanhei a primeira ocupação do MSTP no estado do Pará, na fazenda Rio Branco, em 1993. Eu estava acampado lá, numa pressão contra, então, CVRD, para que o Estado desapropriasse uma parte do seu território que eles estavam reivindicando.
para mostrar um pouco dessa migração e dessa tendência dos conflitos agrários entre os modelos de exploração que nós temos na Amazônia. Diferentes modelos, que menos têm a anuência do Estado, dos pequenos trabalhadores, dos trabalhadores rurais, dos quilombolas, dos indígenas. Isso, nessa trajetória toda aí dos 500 e poucos anos, tem sofrido muito. Então, fiquei pensando como fazer isso. Então, eu vou passar um pouco um diálogo da minha percepção da Amazônia, desse conjunto todo, da interação. Nós temos um problema complicado, o professor André da USP sabe muito bem, na Amazônia nós temos uma dificuldade de interação entre as nossas universidades no Brasil e temos mais ainda com a América Latina. E esse corredor que vai do Suriname ao Peru, a gente não consegue, por uma dificuldade histórica, com raras exceções, tentar fazer uma aproximação de pensar uma Amazônia no sentido em que a própria geografia conecte os seus conflitos, os seus impactos territoriais. Eu acho que é o grande desafio de todos nós no Brasil, especialmente nós na Amazônia, tentar fazer essa articulação dos conflitos territoriais. É um pouco disso que eu vou falar, eu vou me permitir a vocês, eu vou ver se eu consigo jogar uns slides, tá? E qualquer coisa, Gineto, me ajuda, viu? Porque eu estou iniciando num modelo que eu achava que seria muito fácil, né? Quando falaram, eu falei, não, deve ser fácil. Aí fui estudar com meus filhos e disse, caramba, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E eu acabei, de uma certa forma, eu converso com meus alunos do grupo de pesquisa, com meus colegas professores, mas uma dinâmica de aula, como eles assistem, é diferente de uma palestra, de uma conversa. Acho que nem nenhuma palestra, eu estou tentando mais um diálogo com vocês, um diálogo aberto, vocês podem me interromper. Tá? E eu vou tentar aqui passar alguns slides que eu preparei nesse sentido, se vocês me permitirem, tá? Sobre pensar a geopolítica, os impactos socioeconômicos e ambientais dos grandes empreendimentos na Amazônia. Ano retrasado, nós tivemos um desafio que nós lançamos. Nós primeiro fizemos um livro, um e-book sobre os impactos desses grandes empreendimentos no Pará. Ano retrasado, nós fizemos um esforço para fazer o impacto desses grandes empreendimentos no Brasil, e esse ano a gente estamos tentando articular para fazer a mesma sequência, mas pensar o mundo, né, para além da Panamazônica, pensar o mundo. E foi um pouco a partir disso, quando o Tiago me convidou, que eu tentei elaborar. Então, vou pedir permissão para vocês, vou colocar algumas ideias e depois algumas imagens e a gente pode voltar para o debate, né? A primeira é pensar a Amazônia como uma ilha de sintropia transformada em entropia pelo capital. Acho que é o primeiro elemento importante nesse diálogo entre a geografia e a Amazônia. E, nesse sentido, o papel dos grandes empreendimentos é fundamental para a gente tentar compreender essa dinâmica territorial que está articulada a uma economia internacional. Aqueles pontos, como chamava o professor Milton, os territórios, né, que articulam a economia internacional. Mas, ao mesmo tempo, para fazer o diálogo entre a sintropia e a entropia, essa sintropia que conecta a escala internacional provoca uma entropia na sua adjacência e na borda do qual esses grandes empreendimentos são formados, gerando um conjunto de problemas sociais, dos quais o professor André muito bem levantou, um das terras indígenas e o outro do desmatamento. Ele não vem com os grandes empreendimentos mais modernos, mas eles fazem parte da história de ocupação da Amazônia, o desmatamento. Então, a gente tem esse primeiro papel, que é a análise dos grandes empreendimentos na dinâmica territorial local, numa conexão sempre internacional. Desde quando a Amazônia foi incorporada ao capital, ela sempre teve uma ligação muito mais com a escala internacional do que com o próprio Brasil e com a própria região da América Latina. Nós tivemos muito mais contatos com a Europa. A história do Pará e de Manaus realçam muito bem essa lógica da nossa tendência a pensar de fora para dentro, né? A primeira ideia. Nesse sentido, nós temos um destaque, que é a diversidade, a qualidade e a quantidade de bens mapeados no território, mas já nessa modernidade, né? Essa modernidade, o século XXI nos mostrou que nós trazíamos todos os conflitos territoriais do passado, sem resolvê-los, e, ao mesmo tempo, um mapeamento dos bens que nós temos no território para ser apropriado do capital. Talvez esse seja também um elemento fundamental
para se pensar os modelos territoriais que nós temos na Amazônia. Segundo, é a questão geopolítica que nós temos na região amazônica, daí uma tendência à geração de conflitos. O Código Florestal e o Código da Mineração, o novo Código da Mineração, impõe um conjunto de problemas que nós deveremos enfrentar, muito mais do que esses, que é a legalização da ilegalidade nas terras que detêm os bens, e a questão geopolítica da jazida de ferro, cobre, uma das maiores que nós temos no mundo, principalmente no estado do Pará, além do alumínio, caolino, níquel, bauxita, estânio, calcário e ouro, associado ao desmatamento. Então, a gente tem uma fragilidade do meio ambiente amazônico diante das pressões internacionais através dessas commodities que tentam se posicionar num território já frágil. Para além disso, nós temos os grãos, a soja é um elemento fundamental nisso, que entra em diferentes corredores, que faz com que a gente comece a acelerar a pressão sobre os territórios. Nós tínhamos no passado a pata do boi, as madeireiras, que eram economias tradicionais que não foram ultrapassadas, elas continuam na Amazônia. O professor lembrou muito bem a ideia dos indígenas com os garimpos, que é uma questão secular na Amazônia, que não se resolveu, e o garimpo é um dos maiores elementos que transmitiu a Covid nesse cenário, ou seja, a entrada da economia, entre aspas, dos chamados brancos, né, nesse sentido. E aí eu coloquei uma imagem quando o projeto S11D da Vale do Rio Doce encarando os Carajás, que é o projeto de ferro, considerado o maior projeto de ferro do planeta, no que diz respeito à qualidade do minério, estava sendo montado. Depois eu tive a oportunidade de participar, observando a inauguração dele. Então, esse cenário ele aponta a necessidade da gente associar o debate sobre o futuro do território amazônico. Sempre foi uma questão fundamental nós entendermos sobre o futuro do território na Amazônia. Depois dos anos 60, 70, 80, 90, principalmente, e início do século XXI, esse debate ele continua sem muita mudança qualitativa no que diz respeito às políticas públicas para aqueles que mais necessitam, que foram aqueles que já estavam no território, como os indígenas, e aqueles que se apropriaram do território pós a chegada desses grandes empreendimentos, ou antes mesmo deles, como os ribeirinhos, como os colonos, os pulseiros, enfim, em conjunto com outros agentes, como os pecuaristas, como as empresas, como os bancos, que tiveram também seus momentos na Amazônia, e alguns deles continuaram, né? Exemplo da mineração. Paralelamente a esse movimento de impactos, a gente tem aí a tendência dos governos a pensarem sempre na balança comercial, não só o Estado Federal, né, o Brasil, no sentido da federação, como o governo nacional, mas os governos estaduais e municipais. Eles sempre estão preocupados que esses grandes empreendimentos que chegam à Amazônia, eles trazem recursos financeiros que, teoricamente, trariam a multiplicação dos empregos. Então, estão pensando no caixa financeiro deles e muito pouco, né, nessa história que começa a partir da Lei de Crimes Ambientais de 1997, mas basicamente em 98, a se preocuparem com os conflitos gerados a partir daí. Mas continua essa ideologia de que ter grandes projetos é fundamental para a Amazônia, sem dar conta que nós temos aí mais de 400 mil produtores rurais que poderiam movimentar um conjunto de recursos muito maior do que os grandes empreendimentos movimentos na multiplicação da riqueza para todos os povos amazônicos. Então, a gente tem aí uma preocupação com a balança comercial, sem se preocupar com esse lado perverso das questões ambientais, das políticas que são geradas, das culturas e das sociedades que vão se formando. Então, é impossível a gente pensar o território nessas próximas décadas sem considerar essas transformações territoriais, ou seja, nós temos aí o acirramento de um modelo fragmentou ainda mais a possibilidade de se pensar os conflitos, né, gerando muito mais dúvidas de que antes nós tínhamos as dúvidas, mas nós tínhamos também algumas certezas. Hoje a gente só tem incertezas. Eu fiquei me perguntando, né, quando o Thiago me convidou, para mim mesmo, e agora, José? Né, nós temos um conjunto de projetos efetivamente no território e temos os projetos virtuais até 2030, 2050,
né, que faz com que a gente acredite num caráter dependente da nossa economia nos grandes empreendimentos. Eles seriam a nossa integração a essa modernidade, ou a essa terceira revolução, ou a quarta revolução industrial. Sem se preocupar que esse movimento depende da flutuação do mercado internacional, que diz respeito, sobretudo, às commodities. Então, nós estamos acreditando, ou seja, o Estado brasileiro acredita na sua esfera de decisão, né, numa lógica virtual, e a sociedade numa lógica perversa, né, que é o resultado desse impacto todo no mercado internacional sobre o território, o olhar dele sobre o território amazônico, que gera um conflito e pobreza absoluta para a maior parte da população, que está, principalmente aqueles na borda dos grandes empreendimentos. Esses grandes empreendimentos na Amazônia têm sido um mito do desenvolvimento, né, como ressaltei na questão do projeto virtual, ou seja, um projeto virtual de incorporação amazônica com base numa lógica materializada, da experiência de como ocupar a Amazônia tem sido, entre aspas, para o Estado brasileiro muito fácil, não cuidando das condicionantes ambientais e sociais, ou seja, deixando para segundo, terceiro plano, às vezes nem deixando, nem tendo. Os grandes empreendimentos, eles expressam uma lógica de poder. O professor André tem teses brilhantes sobre a ideia desse pacto federativo, né, da esfera dos municípios, Estado e União. Eles expressam um poder que criam economias super especializadas, que são amplamente dependentes de uma única atividade motora. No caso do ferro, no caso do cobre, no caso da soja, cria uma instabilidade social muito grande, porque elas não conseguem incorporar, sobretudo, a valorização do trabalho na Amazônia e, sobretudo, a incorporação do valor dos bens, ou seja, a multiplicação da riqueza não se dá. A maior parte da nossa riqueza, dos nossos bens, sejam eles florestais ou minerais, eles saem quase que in natura do território amazônico. Isso cria uma dicotomia entre a riqueza gerada aos grandes empreendimentos e o resultado dessa riqueza, que acaba sendo a pobreza da maior parte da população, que não consegue mudar esse modelo territorial de desenvolvimento. Não investindo na agricultura familiar, não investindo nas terras indígenas, não investindo na piscicultura, enfim, um conjunto de elementos que a experiência dos povos tradicionais tem mostrado que são muito mais sustentáveis no sentido do capital na Amazônia do que necessariamente os grandes empreendimentos. O outro é essa sociedade invisível que eu estou falando, que o Estado não consegue ver, ou finge não ver, que são esses grupos tradicionais. Os grandes empreendimentos, eles têm atuado de transformar o estoque de recursos naturais numa rede que comanda, controla e circula em vários continentes. Lá para frente eu vou usar o Estado do Pará como exemplo disso. Ou seja, a gente tem uma rede de circulação continental que faz com que os nossos recursos naturais, eles, ora, se acelere a exploração deles, ora não. Eu lembro quando eu estava entrando na Universidade Federal do Pará, no debate da geografia, a ideia de que, naquele momento, a Companhia Vale do Rio Doce tinha encontrado uma mina de ferro para uma vida útil de 500 anos. Hoje se fala em 80 anos, se passado mais de 30 anos de exploração, ou seja, a aceleração das ilhas de sintropia, uma velocidade continental, ou seja, desses pontos no continente que necessitam desses recursos ou desses bens naturais, faz com que a vida útil dessa riqueza ela se exaura rapidamente. Em contrapartida, há uma aceleração da pobreza ou dos bolsões de pobreza nesses lugares que detêm os bens naturais. Um outro é essa relação entre a riqueza e a pobreza transformou a Amazônia num caos social, um caos onde o sindicalista é assassinado, onde o sindicalista é assassinado, onde há um conjunto de conflitos indígenas assassinados, onde há um conjunto de conflitos como resultado dessa equação, dessa relação de condicionante entre custo de mão de obra, questão ambiental, custo de logística e condicionantes ambientais. Ou seja, o mercado e a cotação de moedas nacionais, a oferta desses recursos naturais é maravilhosa. Em contraposição, né, não só há uma legalização dos grandes empreendimentos, ou seja, na forma que o Estado brasileiro regule
as lógicas de funcionamento desses empreendimentos no lugar, mas há também a atração de uma forma ilegal, madeireiras ilegais, desmatamento ilegal, um conjunto de outros condicionantes que são atraídas por esses grandes empreendimentos e gera aí um conjunto perverso à Amazônia, né? Uma Amazônia perversa transformada num caos social. Temos uma pergunta: esse território é de quem? Quem usa esse território tem a sua apropriação? Para nós da geografia, a questão da territorialização e territorialidade na Amazônia transforma a gente num grande ponto de interrogação. Ou seja, a territorialização e a territorialidade fogem daquela lógica toda, pelo menos eu aprendi na geografia. E eu me fico a perguntar que território nós estamos discutindo e qual é a mutação desse território para lugares como a Amazônia. A Amazônia não é a única no mundo, mas lugares que têm as mesmas condicionantes conflituosas com a Amazônia. Então, a gente tem um conflito entre o processo de apropriação dos bens naturais e o uso tradicional do território. O que é que está em pauta nesse sentido, em que a gente considera os elementos naturais como a casa, o rio, a floresta, por exemplo, e aqueles imateriais que ninguém conta, que ninguém discute, como a memória, a história e as representações sociais, entre outros que nós temos na Amazônia. Parece-me lógico para o capital deslocar populações sem considerar essa imaterialidade que tem acompanhado historicamente essas sociedades, com a memória, a história e as suas representações sociais dos lugares que eles estavam para outros. O maior exemplo disso é o conflito gerado mais recentemente pela implantação da hidrelétrica de Belo Monte, deslocando os ribeirinhos indígenas para a cidade, e o conflito gerado, um conflito sem dimensão, gerado na cidade, entre o empobrecimento, entre o elevado consumo de droga e outros de empobrecimento dessa sociedade, que dependia a sua sobrevivência ou as suas formas de vincular suas ações ao rio e à floresta, quando eles são deslocados para o meio urbano. Então, a gente tem uma contradição da lógica de um território de quem pertence. Né? Uma outra é que país nós vivemos numa lógica em que o desflorestamento, a poluição de recursos, do solo, do ar, o acúmulo de rejeitos, né? A área de proteção ambiental, reservas extrativistas, as terras indígenas. Há, na verdade, nesse conjunto, que é legal dos grandes empreendimentos, e o resultado indireto, o direto deles, os indiretos, quando vem a ilegalidade, e que se apropria do discurso de atração de grandes empreendimentos, como madeireiras e outros, e a deteriorização do conforto ambiental para a sociedade. O desmatamento é talvez o maior exemplo dele. Então, a gente tem aí sujeitos numa encruzilhada entre ou eu participo desse movimento, que é um caos, ou eu fico na contradição dele. Mas a gente tem uma sociedade que questiona tudo isso. Nós temos movimentos sociais organizados que passaram, ao longo dessa experiência de exclusão, se organizar e fazer frente a eles. Ou seja, nós tínhamos antigamente, por ser os colonos, nós temos movimentos de trabalhadores rurais organizados nas suas mais diferentes frentes. Nós temos movimentos atingidos por barragens também organizados pelos impactos das hidrelétricas. Nós temos os indígenas organizados. Nós temos os quilombolas organizados. Ou seja, essa sociedade, no debate entre o poder, o grande poder dos grandes empreendimentos e o poder das sociedades tradicionais, está em xeque na Amazônia. E o Estado, que deveria regular essa lógica, se ausentou e tomou partido apenas da sua balança comercial. Esse caos anunciado, ele vem criar sobretudo, um conjunto de problemas. Eu estou tentando agora no meu memorial descritivo escrever, eu peguei uma parte do que eu queria publicar como livro e acabei desistindo pela falta de lógica de mercado e colocar ele mais online, e não encontrar recurso para publicar um livro e circular ele, no sentido do que o material para mim ainda, o virtual é ainda uma novidade para mim, o livro, material para pegar para ler, parece-me para mim mais interessante nesse sentido. A regularização fundiária e os povos tradicionais, por exemplo, os indígenas. A extração garimpeira, a segregação, a periferização das cidades,
as terras indígenas onde tem recursos minerais, ou seja, há uma contradição no processo de acumulação primitiva permanente do capital e a sua acumulação por expoliação nesses espaços. Nós temos aí um conflito anunciado de uma proporção e uma descaracterização, principalmente dos povos tradicionais, que não terá nenhum ponto como já teve na história se todas essas políticas forem implementadas. Nós teremos a perda completa do único poder de barganha que as sociedades tradicionais têm, que é os seus territórios. E temos uma questão, que é entender qual é o verdadeiro custo socioambiental envolvido na atividade de exploração dos recursos naturais, que não afeta somente as nossas gerações atuais, mas também as anteriores, quando eu falei da perda, da questão da imaterialidade, da memória dos lugares, da sua perda de história, e as gerações futuras, que não terão outras condicionantes para se fazer frente a essa expoliação e essa exploração de recursos. Há uma ideia de poder que é uma reavaliação da história da ocupação econômica da região amazônica que foi pautada nisso. Esses problemas todos gerados ambientalmente, eles foram condicionantes por uma questão de ocupação econômica do território amazônico desde a época de Pedro Teixeira, que criaram um conjunto de exploração que sempre foi com base na economia. E uma reavaliação da ocupação econômica da Amazônia tem um balanço das condicionantes dos indicadores de desenvolvimento humano, que permite nos mostrar que o modelo adotado é insustentável, que a geração de riqueza pelo Estado não proporcionou a melhoria do bem-estar social das sociedades e que os grandes empreendimentos e as suas empresas que controlam não tiveram um compromisso ético e moral ou ambiental com os territórios que eles vêm sendo abruptamente dilapidados por essa sede do capital internacional da exploração dos recursos naturais. O preço da riqueza do Estado brasileiro com a energia e o minério, para começar a discussão do meu Estado. A experiência amazônica nos mostrou que a gente tem uma produção em diferentes escalas, que implica a gente pensar as formas de conflitos em diferentes escalas também, que não é mais a escala do lugar, é a escala do mundo. Hoje proporciona aí a exploração dos recursos e a reprodução dos territórios pelas sociedades tradicionais. Então, a gente tinha um conflito localizado que se tornou um conflito internacional, que é a ideia da sustentação do ecossistema, mas, sobretudo, a ideia da sustentação sociocultural das pessoas que sobrevivem e fazem com que o ecossistema ele continue dando essas condicionantes ao grande capital. Dois lados da mesma moeda. A gente tem a exploração amazônica dos grandes empreendimentos, criados com conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores, povos indígenas, e a gente vai a uma sequência quase que triste, como bem lembrou o professor André, na Amazônia, da gente ver a natureza sendo transformada contra os povos que a sustentaram durante esses séculos todos. No geral, essas sociedades tradicionais elas têm encontrado dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais com a chegada dos grandes empreendimentos. O maior exemplo disso é o conflito que foi gerado em Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto da história da humanidade. E quando a Colossus chegou lá, a empresa canadense, transformou os filhos dos garimpeiros em empregados da empresa. Os filhos dos garimpeiros não tinham acompanhado aquela história cultural de seus pais, passaram a ver um salário a sua sobrevivência diante de um garimpo exaurido. Então, a gente tem uma contradição com a chegada desses grandes empreendimentos. Ou nos funcionários das grandes empresas na Amazônia, tido como aqueles que são possuidores de condições materiais para se apropriar de produtos com a certeza que os comerciantes ou aqueles que sobrevivem da venda de produtos vão receber. Então, a gente tem aí uma contradição muito grande nessa relação da reconstrução abrupta das suas identidades e as suas dinâmicas territoriais serem continuadas em detrimento dos grandes empreendimentos. Três movimentos acontecem aí. Os grandes empreendimentos eles necessitam da criação de dinâmicas econômicas que aceleram a transformação, daí a necessidade da descaracterização das culturas locais. Segundo,
Eles necessitam de novas infraestruturas para o atendimento da demanda de serviços para os setores da sociedade, daí a ilusão de que há uma multiplicação de infraestrutura, sobretudo a questão daqueles que não têm trabalho na Amazônia, mas, sobretudo, o impacto ao meio ambiente, com a construção de estradas, ferrovias e hidrovias. E terceiro, os diferentes territórios sofrem novas pressões, acelerando ainda mais as transformações na Amazônia. Exemplo, construção das ferrovias para conectar o Brasil e para a exportação de grãos e aceleração da exportação de minério, a geração de energia com as hidrelétricas, que vai fazer com que a Amazônia se torne ainda mais um palco de conflitos, ou seja, um território onde temos enterrado bombas para serem explodidas com o nome de grandes empreendimentos. Os serviços de infraestrutura, energia, telecomunicações, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo e esporte são desafios para o Estado brasileiro, para a escala municipal e estadual, mas, sobretudo, fazer com como as sociedades tradicionais elas se apropriem desse modelo que, para muitos governos, parece inevitável sobre o território, ou concordam com a ampliação dele sobre o território. Esse ordenamento territorial que é feito, se ele for levado adiante, é necessário que a sociedade se aproprie também dele. Não dá para construir ferrovias e deixar a sociedade, aos invernos amazônicos, sem se transitar ou a mera vontade dos atravessadores que ainda continuam sobrevivendo na Amazônia, tornando os produtos mais caros e dificultando a multiplicação da riqueza, se a gente pensar somente no modelo capitalista. Terminando isso, mostrar algumas coisas, né? As terras indígenas e as áreas naturais protegidas, as suas pressões e as ameaças sobre elas. Na Amazônia como um todo, se a gente for observar, a gente tem um conjunto de terras indígenas que sofrem a maior pressão sobre elas. Os indígenas, falando dos primeiros habitantes que aqui se encontravam quando da chegada do grande capital. Então, há uma preocupação muito grande sobre os diferentes níveis de pressão que a gente tem sobre elas. Ou seja, a Amazônia ela é um barril de pólvora explodindo a todo momento, em que cada momento ou cada minuto a gente tem um conflito gerado, mas não perceptível aos olhos da mídia, que não quer fazer com que eles venham a aparecer, ou o fechamento dos olhos dos governos nas suas mais diferentes esferas, para deixar com que o capital continue a se ocupar desses territórios sem evitar os conflitos. Peço permissão a vocês para falar um pouco nesse modelo que eu estou tentando estudar da América Latina e da Panamazônia, tentando compreender para além. Comecei a entender esse processo a partir da mineração, mas para mim hoje as hidrelétricas, os portos e a mineração com as hidrovias, rodovias e ferrovias me fazem pensar uma outra lógica para além da mineração. O Estado do Pará ele é talvez o maior exemplo das contradições do desenvolvimento territorial na Amazônia. Estou falando do Estado do Pará. Se a gente pegar as carteiras de investimento do governo federal, o Pará aparece em primeiro lugar nessas carteiras financeiras do Estado brasileiro, que são carteiras que pensam, sobretudo, a ideia da mineração. A mineração como elemento da tradução de um desenvolvimento territorial com base no fortalecimento da balança comercial brasileira e local. Isso é talvez o maior fantasma que nós temos, o maior medo desse modelo de desenvolvimento continuar. Ou, como lembrou muito bem o professor Celso Furtado, é um mito do desenvolvimento. E um pouco aí o mapa mundi mais em cima, o que a gente tinha de investimento em pesquisa mineral no mundo inteiro. No Brasil, a gente tinha 3% desse modelo aí. À direita, o mapa brasileiro, com as principais... Essas são as últimas notícias. Principais companhias mineradoras que eu estou tentando mapear a cada ano, né, sobre, em cada região, a quantidade delas. A gente tem na região norte, se a gente classificar a região norte, aí, traduzi-la na região amazônica, deixando uma parte do Maranhão, uma parte do Mato Grosso fora, 515 empresas. O Nordeste tem 1.000 e pouco, o Centro-Oeste 1.000, o Sudeste 3.000 e pouco. Mas se a gente olhar o ambiente e as condicionantes que estão relacionadas aos impactos territoriais, essas 500 empresas representam um número
multiplicável infinitamente nesses conflitos. Do outro lado, embaixo, o gráfico da arrecadação, que nós chamamos de royalties, baseada na presença dessas empresas explorando o território, né? Que nós tivemos de 2007 o crescimento até 2019, né? Os milhões de royalties gerados. Isso faz com que as esferas do Estado brasileiro acreditem num modelo que pode gerar riqueza, o Estado brasileiro, e gera, mas a aceleração da pobreza é infinitamente maior do que a riqueza produzida por esse empreendimento. A Constituição Federal não permite que o que nós chamamos de royalties, que é a contribuição financeira pela exploração mineral, seja gasta em outras atividades que não seja o meio ambiente, a educação, a saúde e a infraestrutura. Mas nós não temos no Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, a transparência suficiente onde efetivamente está sendo gasto esse recurso. Em que, onde, quanto foi gasto, enfim, quais as empresas contratadas para realizar, qual a participação da sociedade civil, que deveria ser uma agenda política no qual os movimentos sociais, pode colocar os empresariais, os movimentos sociais mais diversos, o Estado brasileiro pudesse criar uma agenda política de debate de como fazer os investimentos advindos da mineração. A gente olha o recurso, para nós, Amazônia, que somos pobres em sentidos financeiros, parece muito, mas é muito pouco diante da riqueza que é extraída dos territórios que saem para o exterior. E é infinitamente menor a valorização do trabalho e, mais ainda, a incorporação de bens e produtos, quase que in natura. Coloquei um mapa de DENIT para mostrar um pouco essa conexão do Brasil, o Brasil quase todo integrado, e a Amazônia aí integrada apenas com a ferrovia Carajás no sentido dessa dimensão do capital. Não aparece uma outra dimensão ali pela BR-63 ou Rondônia, mas há uma dimensão mais integral das ferrovias que é o que me preocupa, tem me preocupado ultimamente nas minhas pesquisas. Eu tenho um projeto do CNPq que estou tentando estudar o impacto da 151, que sai de Açailândia e vem até o porto de Vila do Conde, Barcarena, no Pará, a continuidade da ferrovia Norte-Sul. Né? Então, eu estou tentando, por isso que eu coloquei um pouco aí, que é mais ou menos, estou colocando aqui para vocês, né? A conexão do estado paraense via Açailândia ao Brasil como um todo. Se a gente for olhar o mapa todo, a gente sai do Rio Grande do Sul e nós chegaremos até o porto de Vila do Conde, no Pará. Então, a gente tem aí uma localização privilegiada, que está muito mais próximo da Europa, da exportação de produtos, como a soja, exemplo mais significativo. Mas temos um conjunto outros que sai pelo porto de Itaqui, que é os minérios, e o porto de Vila do Conde, na ideia da multiplicação desses eixos estruturantes a partir da ferrovia, da hidrovia e da rodovia, os eixos multimodais. O outro é essa integração da Ferrogrãos também no estado do Pará. Tenta articular o Arco Norte e a solução para o centro-oeste brasileiro a partir do movimento da construção de uma ferrovia que vai além da BR-163, que todos nós sabemos, em períodos chuvosos, é quase que impossível trafegar, e tem ali um ponto nodal, que é o porto de Miritituba, que faz com que se torne muito mais lento ainda. Então, a ferrovia, ela, de uma maneira ou outra, ela ia facilitar esse escoamento e os compradores internacionais iam aí agradecer o barateamento em mais ou menos 40% do custo que é gasto hoje. Então, o capital pensa de uma maneira, em contraposição, a gente vai ver lá para frente um conjunto de conflitos que vão ser gerados. Um pouco aí da Amazônia brasileira, dos municípios minerais e não minerais, né? O mais escurinho aí, mais a textura mais marrom, os municípios que têm mineração na Amazônia. E a maioria dos municípios que não tem mineração. Então, há uma contradição entre a apropriação do território com base num bem que é o mineral e outra, a maior parte do território amazônico sem essa condicionante internacional. Daí o Estado brasileiro acreditar que a mineração é o grande filão da balança comercial e o Estado paraense, aí, coitado de nós, ganhando o primeiro lugar de Minas Gerais no que diz respeito a investimento. Infelizmente, a mineração se apropriando dos territórios cada vez mais. Essa apropriação faz com que a urbanização cresça nas cidades, o empobrecimento, a geração de mais favelas ou mais áreas sem infraestruturas para as populações viverem. Da mesma forma, emprego e renda vão diminuindo. E no estado do Pará,
Até 2015, eu não consegui jogar de 2019, mas pouca coisa mudou no que diz respeito à localização da indústria mineral no estado do Pará, onde elas estão localizadas e as diferentes aí, empresas, ou seja, o capital internacional vinculado ao capital nacional, se apropriando do território, de pontos nos territórios, esses pontos onde os bens naturais são mais fundamentais para o mercado internacional. Coloquei esse mapa que, quando da implantação do projeto S11D, que é o projeto de ferro, que a Vale do Rio Doce aposta como um projeto sustentável, porque não usa muitos caminhões, não usa um conjunto de atividades que a Serra de Carajás usava, ou seja, ela chama de sustentável, talvez possa ser sustentável no âmbito da diminuição e do impacto que ela causa no meio ambiente para ela, mas continua sendo sustentável para a sociedade que não se apropria. Fernando dos Carajás era a cidade onde se mais gerava emprego, junto com 2 outras localidades no Brasil. E era a cidade onde se tinha mais um número de carteira assinada do Brasil. Fernando dos Carajás é um município que foi criado no início da década de 90, desmembrado de Paraupebas, que, por sua vez, Paraupeba desmembrado do município mais importante politicamente da região sudeste paraense, que é o município de Marabá, no Bico do Papagaio, ali na região sudeste paraense. Então, Fernando dos Carajás era, naquele momento, o lugar onde se tinha mais geração de emprego por carteira assinada. E era verdade, o S11D gerou 30 mil empregos diretos na sua implementação. Transformou um município agrícola num município onde o urbano prevaleceu. A valorização das terras, o desmatamento, a pecuária começaram a invadir esse território, porque lembro quando em 90, de Paraupebas, que distam uns 50, 40 quilômetros de Marabá, de Canaã dos Carajás, que era chamado Cedere 2, não era Canaã, antes de ser desmembrado de Paraupebas, se levava mais ou menos 14, 15, 18 horas para chegar, e hoje, como a Vale construiu lá uma estrada no início dos anos 2000 para a exploração primeiro do cobre, se leva 40 minutos, 50 minutos, no máximo, para se chegar numa viagem que se levava quase 20 horas. Então, isso acabou valorizando ao longo da rodovia que ela construiu o valor do uso do solo, o valor da terra. Fez com que muitos trabalhadores colonos fossem expulsos de suas terras pela pressão do capital e migrassem para a cidade de Canaã dos Carajás, hoje com mais de 60 mil habitantes. E ali gerou 30 mil. Imagina uma cidade que tinha 13 mil habitantes, um município que tinha 13 mil habitantes, a maior parte vivendo na cidade, já pela presença do projeto, passa a ter 30 mil. Esse conjunto de pessoas ficaram nas suas adjacências, Marabá, Curionópolis, Canaã dos Carajás. Então gerou um conflito aí que é a demanda por serviços também, além do impacto sobre o meio ambiente. Um pouco para vocês verem a conexão do estado do Pará no mundo, com Caulim, com níquel, com a bauxita e com alumínio, para onde nós mandamos essa conexão da escala e da decisão internacional, e os conflitos, eu estou dizendo que os conflitos locais são internacionalizados por essa pressão do capital. Então nós temos aí 4 diferentes figuras, que vai do Caulim à bauxita, mostrando as nossas conexões, que a nossa conexão é mais internacional do que propriamente local. Do minério de ferro, do manganês e do cobre e a balança comercial. Hoje o cobre e o ferro, na região sudeste, parece que é a maior aposta da Vale do Rio Doce, são seus principais projetos, faz com que a balança comercial brasileira ela suba muito. O minério de ferro, por exemplo, é responsável quase pelo superávit de 80% de tudo que o Pará exporta. Então a gente tem aí um peso significativo que mostra também o peso político de um grande empreendimento sobre o território. O mapa mineral do Pará, onde a gente tem recurso mineral e seus municípios, e a indústria de transformação mineral, a indústria de mineração e a pesquisa mineral. A indústria de transformação mineral ela é muito pouca, ela é em Carajás e em Vila do Conde e Barcarena, com alumínio. É muito pouco a transformação do ferro e do cobre. Então, na verdade, a que mais gera emprego, mas é uma transformação muito pouca. A maior parte é a indústria da mineração, é a exploração, não a transformação, a exploração e a exportação do produto, sem transformação. Esse resultado todo
eu estou tentando elaborar um conjunto de mapas com meses, né? No ano de 2007, por exemplo, essa relação direta e indireta, mas com a presença no território do recurso mineral, o que ele gerava de conflito? Por exemplo, Almerim, extrativistas do repartimento dos pilões, questionavam o seu território e o título da terra com a presença de empresas mineradoras. Em Cachoeira do Arari, o quilombo do Gurupá, agricultores e pescadores, sofriam com a ocupação do território e os impactos ambientais. Direta ou indiretamente, os grandes empreendimentos têm corresponsabilidade sobre isso, porque ao vir um grande empreendimento, vem um conjunto de outras atividades que pressionam o território. Isso faz com que os conflitos também surjam. Porto de Mós, a transmissão de Tucuruí, o foco de conflitos. Itaituba, os mundurucus e os ribeirinhos, né? Também. Em São Félix dos Xingus, trabalhadores rurais. No Anapu, a violência contra camponeses, sob a pressão sobre a terra, a valorização da terra. Tucuruí, os povos indígenas. Barcarena, os impactos na comunidade de Vila do Conde, com derramamento de caulim e outros impactos que se tornaram, na época de Mariana e Brumadinho, também visíveis, mas aconteceu muito antes do Brumadinho e Mariana. Nós já tínhamos conflitos gerados e Barcarena passou a ser espelho disso pós Minas Gerais sofrer, e o problema das barragens também que nós temos. Marabá, Ulianópolis, Paraupebas, que é a cidade hoje mais importante dessa região no que diz respeito a grandes empreendimentos. O mapeamento dessas áreas, onde, por exemplo, um grande empreendimento como o Grupo Vale tem, e os conflitos que são gerados ao longo deles, né? Paraupebas, Canaã e Tucumã-Orilândia, né? Com níquel, com ferro. São grandes empreendimentos que atraem muitas pessoas, há uma migração intensa sobre esses territórios, há uma pressão muito grande sobre o meio ambiente, sobre o trabalho, sobre o sistema educacional, sobre o sistema de saúde, e esses sistemas não são acompanhados na mesma velocidade que esses territórios são incorporados ao capital internacional. No mais, eu queria agradecer a todos vocês e pedir para que a gente possa, a partir de então, dialogar sobre o que eu apresentei para vocês. Penso eu que o primeiro questionamento seu ele é muito válido. Eu acho que faz parte dessa cultura histórica de domínio territorial da Amazônia, de pensar que a floresta não tem um valor econômico. O segundo, penso que nós avançamos com a organização dos movimentos sociais. O MAB, o MST, os sindicatos, o papel da CPT foi fundamental nessa organização e politização dos movimentos. Mas ainda, nós temos essa cultura que é antiga, do que é bom vem lá de fora. Aqui a gente toma tacacá quando não tem Coca-Cola. E é uma contradição muito grande, mas há passos qualitativos sobre isso, né? Só que essa organização é mais lenta, porque essa ação midiática do capital, que com os empregos se gera mais riqueza, ela se incorporou. Né? Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás mesmo, quando eu ia para alguns assentamentos no polígono dos Castanhais, no sudeste do Pará, tentar conversar com um trabalhador que ele não ia mais para Juquira, né? Ele ia desmatar a floresta e vender carvão para as guzeiras, porque ele dizia, na Juquira eu ganho R$100. Um caminhão de carvão custa R$1.000. Então, essa lógica matemática da quantificação, para ele, criava uma ilusão e um mito do enriquecimento. Eu acho que esse é um problema sério que nós temos na Amazônia, e muitas políticas públicas incentivam isso. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento organizado, mais politizado, pensando essa questão da preservação, que é mais importante a floresta em pé, e a gente ganha muito mais dinheiro, daí imagina o senhor, 400 famílias produzindo agricultura.
e mantendo a floresta em pé. Ou seja, a Amazônia ela é importante porque a floresta está em pé. O dia que a gente desmatar a Amazônia, acaba tudo. Inclusive, os grãos do centro-sul do país vão se embora. Né? E ela não só serve só para os Amazônias, serve para a América Latina como um todo. Né? E o Brasil depende disso, penso eu. A questão dos militares. Por incrível que pareça, apesar da minha visão toda, eu também dou aula para militar. Né? Eu dou aula para o Instituto de Segurança Pública, porque tenho vários amigos militares, também brigo com alguns deles, mas tem muitos militares que têm uma concepção muito diferente. Né? Esse avanço da doutrina de segurança pública da Amazônia rendeu a muitos militares uma outra concepção de dizer, olha, temos uma concepção tradicional ainda, que a floresta é aquela dádiva divina, então pode desmatar tudo, mas temos um conjunto também de militares que se chocam pensando que há uma apropriação do território com base na segurança nacional que dê à sociedade uma soberania sobre ela, que garanta a soberania. Mas é uma visão muito pouca dentro desse conjunto maior decisório. Penso eu que é muito por aí. Daí você encontrar ações dos militares muito humanitárias na Amazônia e ações apenas de garantia de proteção da fronteira na Amazônia. Então, a gente tem ainda um choque muito grande e que não sei se na doutrina militar, porque eu nunca fui militar também, a gente evolui sobre isso. Né? Mas há uma tendência, conversando com muitos deles, de que a segurança e a soberania brasileira se dá a partir da floresta e de garantir à sociedade a sua presença na floresta. Mas essa é uma visão ainda não ampla, né? Penso eu que é muito por aí. Obrigado, professor. Bom, tem duas perguntas aqui de duas participantes que elas não têm microfone. Professor, eu vou ler para você. Então, a primeira pergunta é da Diana e ela quer saber, assim, ela disse o seguinte: tenho uma dúvida, se puder falar um pouco sobre IRSA e como esse projeto se vincula ao cenário que o professor descreveu. Abraço. Tá. Muito bem, Jana. Bem lembrado. Eu esqueci de falar um pouco do IRSA, porque o IRSA ele ganhou uma simbologia nos governos passados e recentemente ele desapareceu, né? Sumiu. O IRSA, eu tenho uma concepção muito parecida. Nós temos na Amazônia a contradição entre o moderno e o tradicional, né? Mais tradicional do que o moderno no sentido do capital, onde, por exemplo, empresas como o alumínio têm plantas modernas convivendo com o tradicional. E a gente tinha uma preocupação. O que era? No passado, lembrando a pergunta do professor André, os militares se apropriaram ao longo das rodovias federais 5 quilômetros de cada margem. Ali era um modelo, dentre várias hipóteses, para mim era um modelo em que fragmentava o poder da elite regional, que era uma elite tradicional, arcaica, que impedia um conjunto de elementos. Não estou discutindo se foi bom ou ruim, estou apenas geopoliticamente pensando. O modelo moderno trouxe uma outra visão, que era multiplicar as áreas especiais e assim você diminuiria a intervenção da elite econômica predatória na Amazônia sobre os territórios. Daí os planos sustentáveis, a Amazônia Sustentável, eu lembro muito bem no Ministério da Marina, a questão entre o Pará, o Mato Grosso e o Amazonas, a questão da Amazônia Sustentável. Então, o que se pensava os governos naquela época? Como integrar, você tinha a disputa entre os continentes e seus blocos econômicos, no sentido da multiplicação da riqueza, como multiplicar essa riqueza internamente. Você tinha o Mercosul reforçado, mas tinha uma preocupação, como é que eu vou integrar essa parte da Amazônia que não está integrada ao Mercosul? Como é que eu faço o link? Então, você tinha um conjunto de obras pensadas para a Amazônia que linkavam a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, o Suriname, né, na ponte, que fazia com que, além da base de infraestrutura rodoviária, você tivesse uma outra, que era energética, que era a circulação de produtos. Então, o IRSA foi pensado nesse sentido do fortalecimento da América Latina no sentido econômico. Depois ele é esvaziado, né? Porque o que você tinha? Você tinha governos que pensavam no mesmo link. Você tinha a Venezuela, você tinha o Brasil, você tinha a Argentina pensando na mesma direção. Hoje você não tem esses governos mais
num diálogo profundo. Então, isso foi deixado de mão. Mas ele era um importante projeto no sentido da integração econômica, para além da integração econômica da América Latina, o fortalecimento da América Latina no mundo, um papel importante do mundo, que vinha com BRICS, vinha com outros conjunto de atividades. Então, penso eu que o IRSA teve um papel importante. Recentemente não se fala mais do IRSA, né? Mas ele ainda tem um papel importante, mas em função da mudança de governos em vários estados da América Latina, ele acabou se deixando de mão. Mas o pensamento era importante se ele fosse acompanhado da integração da sociedade também, para além do pensamento econômico da infraestrutura da América Latina. Então, isso ele tem um papel geopolítico importante de integrar a América Latina, mas se ele integrasse a sociedade, fortaleceria muito mais os nossos laços latino-americanos, principalmente de nós brasileiros, né? Toda a América Latina se chama América Latina e nós, quando vamos perguntar se alguém não sou brasileiro, né? Nós ainda temos uma falta de identidade por esse laço na América Latina. Ou seja, todos somos latino-americanos. Dinei, eu vou tentar responder o que a Thaís me perguntou, mas eu levaria muitos anos, viu, Thaís, para tentar chegar ao que você quer. Mas vou te dar um exemplo. A gente tem contradições, é verdade. Recentemente, nós tivemos uma professora da Colômbia com a gente fazendo pós-doutoramento no nosso programa, e ela estudava comunidades impactadas por mineração, que eram contra a mineração e cercadas de uma elite econômica a favor da mineração. Exemplo, no Pará, Juruti, que é impactado pela Alcoa, os quilombolas resolveram fazer uma negociação com a empresa. Além da CEFEM, a empresa paga um percentual aos quilombolas, à comunidade quilombola, para eles investirem onde eles quiserem. Então, eles criaram uma associação que faz investimento. Então, tem diferentes negociações, você tem razão em dizer. Nós temos diferentes Amazônias, e dentro das Amazônias, diferentes territórios. Então, eu te diria que a gente tem uma contradição que é muito simples, a gente está discutindo grandes empreendimentos e nossos filhos na Amazônia não conseguem ter aula online porque não tem internet. A internet é ruim. Grande parte não tem celular. Grande parte dos celulares não são smartphones, né? Ou seja, grande parte da sociedade amazônica, que vive na Amazônia, não tem acesso à educação, à água e a saneamento. Então, a gente está discutindo uma conectividade internacional que faz da Amazônia com que esse povo seja invisível. Então, a gente vai ter os conflitos gerados nesse tempo em que a acessibilidade do capital, eu acho que a tua hipótese, não conheço muito bem o Peru, do Peru eu só conheço Lima e Machu Picchu, né? E que talvez ela seja um pouco parecida com alguns territórios que eu estudo. O que é? Essa conectividade ela é internacional, mas ela não tem nenhuma ressonância em multiplicação do bem-estar social local, né? Ela gera os chamados royalties, ou a riqueza para os cofres do município, que entra na sua contradição. Se você for conversar com os gestores locais, eles vão dizer que eles sempre têm problemas, eles nunca têm solução, né? É a migração, é o desmatamento, o dinheiro é insuficiente da arrecadação, então eles precisam que a empresa explore mais para gerar mais riqueza. Então, essa conectividade ela é ilusória, ela é virtual. Então, é um mito, né? É um mito, realmente. E penso eu que essa complexidade, a gente precisaria se juntar todos nós e fazermos uma tipologia dos territórios impactados pelos grandes empreendimentos, né? Pelas nossas experiências, e daí gerar um cenário territorial para dizer, olha, nós temos isso. Talvez seja o grande desafio nosso, e te convido para a gente dialogar mais vezes, eu e você também, porque, para mim, eu converso com o Silvio Simeone lá no Acre, que estuda também as estradas que saem do Acre para o Peru, também que tem conflitos gerados, que a gente pode fazer uma grande articulação e pensar dessa maneira. Mas penso eu que essa conectividade ela é sempre externa, né? Esse modelo é sempre externo. A gente tem a contradição, que são os movimentos sociais contrapondo a esse modelo, mas esse modelo territorial perverso, ele se sobrepõe aos nossos. Me permite só uma pequena intervenção, lembrando outra vez o grande Tunico. Ele falava,
Uma coisa é o valor do espaço, outra coisa é o valor no espaço. Isso é muito importante diferenciar. E nesse caso, você está extraindo o valor do espaço, não está ficando o valor no espaço. Correto, professor. Bem lembrado, bem lembrado. Vocês dois levantaram questões desses modelos tradicionais. A BR-163 está aí há um tempo. Eu lembro que o Eduardo Campos, quando era ministro, tentou articular um conjunto muito grande de pesquisadores para pensar o corredor da BR-163 do Mato Grosso até o Pará, né? E a partir dali, talvez tenha sido uma das poucas experiências no Estado brasileiro da academia, as instituições militares e as privadas tentar se juntar para dialogar num pensamento. A preocupação naquele momento era que a BR-63 asfaltada criaria muito mais problema do que solução. Então, era melhor deixar ela como está, porque os caminhões continuariam passando por lá e dando jeito. E a lógica de entender o Porto de Miritituba é muito, muito engraçado, né? Itaituba tem uma briga histórica, se Miritituba pertence a Itaituba ou não, tem uma briga caseira lá com outro município, né? Mas ali é uma complexidade muito grande da quantidade de carretas que param e as suas barcaças que colocam para levar, né? Essa multiplicação e acreditando na infraestrutura que vai ser montada, além da Ferrogrão, outra ferrovia vai ser montada no estado do Pará, para além da 155, e ficar paralela, ou seja, se você tiver a BR-163 e a Ferrogrão pronta, você vai facilitar ainda mais a questão do escoamento, como levantou o Tiago, e vai baratear em 40% o preço dos produtos no mercado internacional. Mas o que você tem ali? Você tem ali um corredor de terras indígenas, de quilombo, de um conjunto de outros, que tanto a Ferrogrão quanto a BR-163... Esta é a lista dos produtos do mercado. A BR-163, ela conecta. Então, a gente tem um problema sério ali. Mas, por outro lado, se a gente for ver lá na ponta, no estado do Pará, Barcarena, tanto a Bang quanto a Cargill deslocaram também as suas estruturas para Barcarena e ampliar para a recepção de acreditar que a BR-163 sairá e que a Ferrogrão estará pronta. Então, a gente tem ali que o Porto de Miritituba vai continuar sendo um entreposto importante, o corredor que sai do Mato Grosso e do Pará será um corredor mais impactado, e o medo que se tem de todos os pesquisadores e todas as frentes é que se aumente o desmatamento que já ocorre na região mesmo em condições precárias da rodovia, né? Castelo dos Sonhos, se você for olhar um conjunto de municípios que tem problemas seríssimos, né? Então, a primeira lógica é que a propriedade fundiária deve ser valorizada juntamente com os conflitos que vão ser surgindo. Então, aí, Matheus, não só a propriedade, o valor da terra, o valor da terra vai subir aí, se a gente lembrar o David Harvey lá e o professor Tunico, como bem lembrou o professor André, né, da questão da justiça social e a cidade, com a valorização do espaço, a gente vai ter ali um problema muito sério de questão fundiária que já existe, né? O Tiago andou por lá. Se você, dentre alguns lugares no Pará, parece que ainda o faroeste permanece muito presente, né? Você não acredita, né? Eu fiz vários trabalhos de campo com a pessoa que estava do meu lado com 3/8 em cima do capô do carro dele para eu ficar olhando e não, é apenas com precaução. Eu falei, caramba, que precaução, o cara dá um tiro, mata a gente no meio do mato. Então, a gente tem ainda, quanto mais você se afasta dos centros, mais os conflitos e a ilegalidade parece que aparece. E o centro não vê. Então, a gente tem uma contradição aí, que é o aumento da questão fundiária, o aumento dos conflitos com desmatamento, os conflitos pela terra e o aumento do desmatamento. Na questão já dialogando com o que o Tiago levantou, esses corredores antigos, né, que as rodovias serão sempre corredores antigos na Amazônia, que tem de moderno a modernização dos portos, né, e as ferrovias, né, principalmente, se a gente esquecer a Madeira Mamoré, né, vamos pensar apenas com a ferrovia Carajás e a ferrovia do Tocantins, na época
que era a Alcobaça, né, que tinha o transporte ali naquela região de Tucuruí. Mas essas rodovias, elas continuam como sendo um canal de conexão da economia, né, junto aos rios. A ferrovia, ela é a exceção nesse processo, né? A rodovia é a continuidade. E as rodovias continuam. E todos vocês sabem que o inverno amazônico é rigoroso, né? Nós só temos 2 períodos aqui, o que chove mais e o que chove menos. E o que chove mais, as rodovias quase ficam intrafegáveis. Então, a gente tem uma multiplicação. Essa infraestrutura, pegando as perguntas que vocês fizeram do IRSA, pegando o que o Ministério do Transporte tem feito, é você tentar desviar do eixo da rodovia para as ferrovias. Então, você tem, se você olhar a espinha dorsal brasileira, o Estado brasileiro assim, as ferrovias todas para cima. E, na horizontal, a valorização das rodovias. Transamazônica, com exceção da BR-163, mas todas as rodovias sendo valorizadas, e, na verticalidade, as ferrovias, que seriam todas a conexão daquilo que bem levantou o Tiago, do pensamento da diminuição do valor econômico e dos custos sobre os produtos, né, que é a saída pelos portos do norte do país e desafogando um pouco a logística, como bem lembrou o Tiago, que o Márcio Silveira estuda, né, desse estrangulamento logístico que tem o Centro-Sul. Não é somente porque a Amazônia é o setor de saída, é porque o Centro-Sul também já está com um estrangulamento que dificulta e os grandes empreendedores perdem dinheiro com isso. Então é mais fácil pela Amazônia e talvez aí nesse cenário é mais fácil fazer uma rodovia e uma ferrovia hoje do que no passado, né? Com a fragilidade das políticas, com a fragilidade do Código Ambiental. Então é um pensamento muito próximo disso tudo. Vou lembrar o professor André também, que falou ainda há pouco, meus caminhos com os militares. Eu tenho uma orientanda de doutorada que é da Polícia Militar do Pará, que há um mês atrás prendeu 2 toneladas de cocaína no porto de Vila do Conde, por onde vão sair todas as exportações do Estado brasileiro, que é o corredor de saída da droga para a Europa também, né? É só pelas estradas, né? Tenho também um outro colega que é major, que fez doutorado na universidade, que nós estamos mapeando, por exemplo, nesses grandes empreendimentos, a questão da criminalidade. Onde circula muito dinheiro, circula muita droga, né? Onde circula muito dinheiro, circula muita droga e se compra muita terra. Então, a gente está tentando fazer um estudo, começamos a fazer com Juruti e Barcarena, para tentar cruzar os tipos de delitos, de furtos, enfim, de tráfico que nós temos em função desses grandes empreendimentos que acaba atraindo uma riqueza ilegal que circula, né? Como no caso de Barcarena. Há um tempo atrás se prendeu um mini submarino que estava sendo construído lá para os caras poderem buscar cocaína, né? Então é um lugar simples. Barcarena é uma cidade que tem um grande empreendimento, mas é um lugar de pescadores, colonos, é uma cidade que está na região metropolitana de Belém, mas está às margens da Bahia. Então é um município muito contraditório. Ao mesmo tempo, também a valorização das terras faz com que aumente as grilagens de terra. A Amazônia, todos vocês sabem muito bem, no passado a grilagem era fundamental, né? De vez em quando se tocava fogo no cartório e desaparecia tudo, né? Quando a fiscalização chegava mais junto. Essa modernidade ela apertou mais um pouco, mas o que você tem? Outro dia eu estava conversando com os militares, né? Eles falavam assim, ó, quando a gente chega, já aconteceu. Eles nunca chegam antes, eles sempre chegam depois, eles vão sempre chegar depois, né? Por uma infinidade de questões. Teria um mapeamento do território com a geotecnologia aí a serviço da gente, que deveria estar a serviço dos órgãos que deveriam fiscalizar mais adequadamente a floresta. Por sua vez, a gente não tem também a mão de obra suficiente. Imagina, no caso de Mariana, você tinha 2, 3 técnicos para fiscalizar tudo. Imagina na Amazônia quantos a gente tem. Isso é o maior estado que importa a América Latina. Então, a legalização das drogas, ela é uma dinâmica na Amazônia que ela não aparece muito, né, nos dados oficiais. Aparece assim, quando a polícia prende, quando você tem... Mas ela não aparece. E todos nós sabemos que circula, né? O corredor que sai do Peru e da Colômbia pelo Amazonas vai chegar aos rios paraenses, né? Uma parte se destina ao Centro-Sul, mas uma parte vai sair
pelo rio, na costa paraense, para a Europa, que é mais barato, né? Daí a ideia lá. E, por outro lado, a costa dos Estados Unidos, lá naquela fiscalização que tem. Só que os americanos têm a fiscalização muito mais presente, né, com a armada deles costeira, que a gente não tem aqui. A gente não tem uma armada costeira que vá fiscalizar somente a questão do tráfico de droga. Dá um exemplo. Né? Eu tinha um aluno que fiscalizava o meio ambiente, era da Polícia Ambiental, ele dizia, professor, se eu pegar, que a gente chama de voadeira aqui, né? A minha voadeira, para ir fiscalizar determinados lugares, eu não vou voltar, porque não tem dinheiro para comprar o óleo de volta. Então, a gente tem ainda, além da presença da ilegalidade, que não chega a ser quantificada nos nossos dados oficiais, que existe, a gente tem a dificuldade de operacionalizar a legalidade, que é a fiscalização, que é a regularização das terras nos cartórios, fazer uma grande vistoria nos cartórios, verificar o CAR e o LAR tentou fazer isso, mas acabou servindo também para ilegalidade, para registrar coisas ilegais, né, no sentido que estão se questionando hoje nas mídias, ou seja... Então, o tráfico de droga na Amazônia é uma presença constante, que está associada também. Há um tempo atrás, o Instituto Ambiental da Amazônia fez um levantamento muito interessante. Né? Ele dizia, nos documentos dele, olha, o dinheiro que está vindo da droga, que não aparece, está servindo para se comprar terra na Amazônia. Depois, está servindo para se comprar imóveis na Amazônia. Ou seja, há uma lavagem de droga muito importante, que lá no passado, no governo Fernando Henrique Cardoso, fez a professora Lia Osório escrever um artigo perguntando por que uma economia na Amazônia tão rica, tão pobre, tinham bancos tão ricos. Né? Ou seja, o movimento de dinheiro era muito intenso. O presidente Fernando Henrique foi obrigado a tomar vários posicionamentos em função disso tudo. São hipóteses que são levantadas que a gente precisa verificar. Mas, de vez em quando, a gente vê a presença, né? Não tão grande como a última vez. Foi a maior apreensão de droga que nós tivemos na nossa história, 2 toneladas de droga. Né? Ou seja, em quase tantos anos de existência do tráfico de droga, a gente só conseguiu pegar 2 toneladas. Né? Ou seja, a gente tá... Então, há uma contradição muito grande, mas é uma questão a ser estudada. Né? Temos muitos pesquisadores, inclusive militares, que pesquisam a questão do tráfico de drogas. Né? E é também uma questão delicada na Amazônia trabalhar com tráfico de drogas, né? Porque envolve um conjunto de coisas, como é da questão fundiária. Envolve você, no outro dia, estar falecido. Né? E pouco você tem sobre a pressão sobre os assassinatos. Você teve o caso da Dorothy, que está ligado à questão fundiária, né? Que rola até hoje, os inquéritos. Você tem suspeitas pela mídia de financiamentos através do tráfico de droga, mas também não tem nada que prove tudo isso. Então, você tem apenas hipótese e grande ponto de interrogação. O que a gente consegue verificar é aquilo que é legalizado no Estado. Os grandes empreendimentos são legalizados. Então, a gente consegue mensurar. O que não é legalizado, há uma dificuldade muito grande da gente mensurar, né, pelos dados oficiais. E isso é um problema muito sério que a gente tem hoje na Amazônia. A dimensão do território, a dificuldade da mão de obra especializada circular nele e o movimento que se faz. Né? A gente tem, por exemplo, pontos na Amazônia que helicópteros não vão. A gente tem as Forças Armadas, nos seus sentidos, Marinha, Exército, Aeronáutica, a Polícia Militar e as polícias municipais, sem comunicação nenhuma. Então, você não tem uma integração das forças também para combater determinados tipos de ilícitos. Então, você tem um conjunto de problemas que, para nós, ainda é um desafio. Né? Nós estamos numa região que parece mais um continente deslocado do Brasil e do mundo do que necessariamente integrado ao mundo por esse movimento moderno dos grandes empreendimentos. Existem alguns trabalhos, eles não são muitos, mas existem, de análise, por exemplo, o garoto está em Belém, está na periferia, aí tem um grande empreendimento em Paraupebas, Canaã, ele precisa de emprego, ele migra. A migração antigamente era de paraenses e muita gente de fora. Hoje é mais de paraenses e maranhenses. O corredor da Estrada de Ferro Carajás facilita para o Maranhão e o Pará também facilita pelas estradas a conexão a esses grandes empreendimentos. O garoto chega nessas regiões,
ele não consegue emprego, porque o que acontece? O pico da mão de obra já passou, que é o pico do peão, de abrir a picada, de construção, já passou. O trabalho que o grande projeto, que eu dei exemplo do S11D, que teve 30 mil empregos no seu auge, precisou de carteira assinada, hoje funciona com menos de 3 mil pessoas. Ou seja, 27 mil pessoas ficaram desempregadas, onde elas estão. Estão nesse meio que você está levantando. Então, principalmente os jovens, eles migram para esses locais e acabam não conseguindo emprego. O que eles vão fazer? A pressão é muito grande, eles acabam, de uma forma ou outra, sendo alvos fáceis aos narcotraficantes, a atividade ilícita, né? A maior parte das senhoras, as mulheres que acabam migrando, elas acabam trabalhando em casa de família das pessoas que são empregadas nas empresas, ou muitas acabam sem emprego. Eu tenho um amigo em Paraupebas que ele tem uma ONG, não sei se ainda é esse nome dele, que chamava Penchado. O que é o Penchado? Os trabalhadores vêm atrás de emprego nos projetos da Vale, não encontram emprego, não tem residência na cidade, desculpe, de Paraupebas, não tem nenhum outro meio de sobrevivência, eles ficam na rua. Então, eles bebem cachaça. E na rua, bebendo cachaça, os pés deles ficam inchados. Então, ele ia lá, pegava essas pessoas, e pegou alguns terrenos que ele tinha, e começou a fazer hortaliças. Então, ele levava as pessoas, plantava, ele vendia, fez um acordo com o restaurante da cidade e vendia para eles. Só que ele falou assim, num dia tem 30, no outro dia tem 60, no outro dia tem 100, no outro dia tem 1000. Não dá para controlar e fazer tudo isso. Então, são as vulnerabilidades que vão desde do alvo fácil ao narcotraficante, que parece que o dinheiro vem fácil, né? Ou seja, eles vão morrer antes dos 23 anos, a maioria desses garotos vão morrer, pelos dados que a gente tem, porque acabam se endividando e acabam vendo que a droga é um meio que vai diminuir o percentual de vida que ele tem, como também de outras frações da sociedade que acaba sendo alvo fácil. A prostituição, a pobreza absoluta. Então, você tem uma variável aí que os grandes projetos, e são pesquisas pontuais que acabam fazendo e a gente não articula, né? Eu acho que o nosso desafio é articular essas pesquisas pontuais que estão estudando isso, para que a gente possa ter um cenário mais verdadeiro, entre aspas, dos grandes empreendimentos. Mas eles atraem as coisas boas e atraem coisas ruins também. E diria eu que a gente consegue ver mais as coisas ruins do que as coisas boas. Grande parte deles são... Então, tem as organizações que acabam fazendo. Paraupebas, por exemplo, o atual prefeito lá, que hoje está no PMDB, que era do PT, o Darcy, ele é fruto desse movimento. Ele veio nos anos 80, 90, trabalhar numa ONG que chamava Educação Popular de Paraupebas, que dava curso de assistência sindical aos trabalhadores rurais. Depois se tornou o prefeito da cidade, né? Ou seja, um movimento de ascendência. E agora, se houve transformação, é uma outra questão e outras perguntas que deveríamos fazer a ele, né? Se as transformações sociais da época vieram à tona. Mas é para mostrar que a sociedade civil, de uma maneira ou outra, elas têm se organizado nessa contradição, nessa multiplicação de pobreza, tem se organizado para fazer isso, né? Se me permite só uma informação. Por exemplo, para ver a complexidade dessas relações, dessas conexões, eu orientei um doutorado de um rapaz de Fortaleza, e ele estava fazendo a pesquisa sobre a metropolização de Fortaleza. O que ele descobriu? Que a maioria daqueles edifícios luxuosos de Iracema, da Praia do Futuro, aqueles prédios todos, com os apartamentos vazios a maior parte do ano. Grande parte desses apartamentos são de propriedade de traficantes que vêm de Manaus, de Belém, da Amazônia, e compram os apartamentos lá. É uma forma de lavar o dinheiro. Então, é um assunto muito complicado, realmente, esse. E você pontuou bem, quer dizer, do ponto de vista metodológico, como é que você vai pegando essas coisas pontuais para fazer... Eu acho que nós estamos ainda muito incipientes, né? É verdade, professor. É verdade. Dizer para mim é uma satisfação, me coloca à disposição, eu e o pessoal que trabalha comigo, para a gente fazer uma interlocução melhor entre nós, né? Sei que a gente está aberto também aos debates, às ideias, é sempre bem-vindo. Deixei meu contato, o Thiago tem, mas eu deixei também no slide, quem quiser me escrever ou
pelo WhatsApp também. E a gente poderia pensar em eventos também em conjunto, para que a gente possa interagir mais entre nós. Eu lembro o professor André, quando fez a sua tese sobre a regionalização, né? Eu li muito, gostei muito, né, dessa ideia da nova regionalização, né, que era proposta. Penso eu que a gente tem muito a contribuir, nós todos, para um avanço. Então, eu me coloco à disposição e gostaria muito também dessa aproximação com todos vocês, né, para que a gente possa pensar mais a geografia nesse continente que chama Brasil. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Agenor, ao Tiago, ao professor André, pelo convite, pela paciência também de manhã ter me ouvido.